Fontes ligadas à inteligência americana confirmam que a presença da CIA na Venezuela já é uma realidade. E, segundo analistas militares, isso significa apenas uma coisa: o relógio está fazendo tic-tac para Nicolás Maduro. O cerco diplomático e militar liderado por Donald Trump atingiu um ponto de não retorno. Os sinais se acumulam e apontam para o mesmo desfecho: a iminência de uma intervenção direta em território venezuelano. Desde agosto deste ano, quando Trump ordenou o envio de forças navais ao Caribe, a situação não havia alcançado um nível de tensão tão alto. Até recentemente, o que se via eram operações pontuais contra narcolanchas, incursões simbólicas que funcionavam mais como mensagem do que como ataque real. Mas agora o panorama é completamente diferente. O que está em marcha é algo muito mais sério. E, de acordo com fontes próximas ao Comando Sul, é apenas o começo de uma operação cuidadosamente planejada. Nos Estados Unidos, já não há disfarces. Especialistas afirmam que a mobilização de cruzadores, destroyers e aviões de última geração não é mera demonstração de força. É uma preparação militar em todos os sentidos. O Pentágono parece decidido a deixar claro que o regime de Maduro não tem onde se esconder. Os bombardeiros B-52, que recentemente cruzaram o espaço aéreo venezuelano em rotas cuidadosamente traçadas, enviaram uma mensagem inequívoca: os Estados Unidos podem entrar e sair do território bolivariano quando bem entenderem. Analistas descrevem essa manobra como um aviso definitivo: a Venezuela está ao alcance total da superioridade aérea americana. Foram 3 bombardeiros B-52 sobrevoando o país, uma exibição de poder sem precedentes na região. Enquanto isso, Nicolás Maduro tenta desesperadamente demonstrar controle, mas suas ações revelam o contrário. Tentou apelar para a diplomacia, enviando uma carta pessoal a Donald Trump, pedindo diálogo e cooperação. Uma tentativa tardia de resgatar a imagem de pacificador que o próprio regime destruiu ao longo dos anos. Na carta, o chefe do chamado Cartel dos Sóis chegou a propor uma aliança para combater as fake news e, de forma ainda mais desesperada, ofereceu colaborar na luta contra o narcotráfico, chegando a sacrificar antigos aliados. Fontes do interior do chavismo afirmam que Maduro chegou a prometer entregar líderes do grupo criminoso conhecido como Trem de Aragua, o mesmo que durante anos ele jurou não ter qualquer vínculo. A contradição expôs o desespero e acelerou fissuras dentro do próprio regime. Quando o Trem de Aragua percebeu a traição, reagiu violentamente. As rachaduras no sistema bolivariano se tornaram visíveis. Maduro trai seus aliados para tentar salvar-se, enquanto seus aliados fazem o mesmo. É o clássico dilema do prisioneiro, aplicado à política latino-americana. Mas nada disso surtiu efeito. Donald Trump, em resposta, declarou publicamente que a mensagem enviada por Maduro era cheia de mentiras. Com o fracasso da via diplomática, Maduro buscou respaldo internacional, recorrendo ao Conselho de Segurança da ONU, confiando na proteção de seus aliados, Rússia e China. Mas esse cálculo também se mostrou frágil. O mesmo mecanismo de veto que protege Caracas pode, ao mesmo tempo, bloquear qualquer tentativa de conter uma ação americana. A Casa Branca sabe disso e, segundo observadores políticos, tem todas as cartas nas mãos. O desdobramento militar no Caribe segue crescendo. Desde agosto, o número de soldados e embarcações aumenta continuamente. Porto Rico se tornou a principal base de operações, e analistas comparam a movimentação à preparação do desembarque da Normandia, uma força de prontidão composta por 10.000 soldados americanos, estacionados estrategicamente a poucas horas das costas venezuelanas. O objetivo ainda é envolto em ambiguidade, uma marca típica da estratégia de Donald Trump. Ele sabe como manter o inimigo em dúvida, e essa incerteza é, por si só, uma arma poderosa. O mesmo estilo foi usado contra o Irã, quando Trump oscilava entre a retórica pacífica e a ameaça direta, desestabilizando o adversário com incerteza calculada.
Especialistas em política externa acreditam que o plano norte-americano consiste em sitiar o regime chavista em várias frentes: econômica, diplomática e militar. O objetivo seria levar Maduro à exaustão total, forçando o colapso interno das Forças Armadas Bolivarianas. Fontes de dentro da Venezuela apontam que muitos oficiais já não acreditam que possam resistir a uma ofensiva americana. E essa percepção é, talvez, a maior vitória psicológica que os Estados Unidos poderiam alcançar. A estratégia de Trump parece clara: pressionar até o limite, enfraquecer a ditadura por dentro e, se possível, evitar qualquer derramamento de sangue americano. O Comando Sul vem intensificando exercícios conjuntos e publicando vídeos de treinamento nas redes oficiais, mensagens diretas destinadas tanto ao regime quanto à população venezuelana. Historicamente, Trump tem preferido demonstrar força antes de agir. O precedente mais próximo é a Operação Causa Justa, de 1989, que derrubou o ditador panamenho Manuel Noriega com o envio de 26 mil tropas. Agora, o número é menor, cerca de 10 mil soldados no Caribe, mas suficiente para intimidar e dividir as fileiras militares venezuelanas. A Marinha Americana também reforçou sua presença. Unidades de ataque, como o cruzador USS Lake Erie e o destroyer USS Stockdale, chegaram recentemente à zona de responsabilidade do Comando Sul, ampliando a capacidade de ataque na região. Cada um desses navios carrega dezenas de mísseis de precisão e, somados aos armamentos de submarinos da classe Ohio, estima-se que mais de 700 projéteis estejam prontos para uso imediato. Em termos práticos, isso é poder suficiente para devastar todos os centros de comando e infraestrutura militar da Venezuela. Embora ainda não se fale em invasão terrestre em larga escala, os analistas concordam que uma série de ataques cirúrgicos seria capaz de paralisar o regime chavista em questão de horas. O cenário, portanto, é de tensão máxima. A Casa Branca observa, o Pentágono aguarda e Maduro, encurralado, tenta ganhar tempo. Mas o tempo, ao que tudo indica, já começou a correr contra ele. Analistas militares e fontes próximas ao governo norte-americano afirmam que o que está sendo preparado pela Casa Branca vai muito além de patrulhas e mensagens. Trata-se de uma sequência de ataques cirúrgicos sobre infraestrutura-chave e centros de comando do regime. Entre os objetivos citados por observadores estão fábricas de tecnologia militar e logística, como a fornecedora de drones iranianos apontada em Caracas, assim como quartéis generais, bunkers e nós de comando e controle. Essa abordagem visa desorganizar as capacidades operacionais do chavismo sem necessariamente recorrer, num primeiro momento, a uma invasão em larga escala. Relatos de inteligência indicam que os Estados Unidos já realizaram incursões aéreas de teste contra sistemas de defesa venezuelanos, com o propósito explícito de mapear e avaliar a eficácia dos mísseis e radares do país. Especialistas em guerra eletrônica interpretam essas ações como passos prévios necessários para qualquer campanha de precisão: conhecer o terreno, identificar as vulnerabilidades e reduzir o risco para ativos e pessoal norte-americano. Do ponto de vista estratégico, essa é a diferença entre um bombardeio indiscriminado e uma campanha destinada a neutralizar capacidades específicas que sustentam a ditadura. No plano interno de Caracas, a reação do alto comando militar tem sido, segundo fontes, de perplexidade e incapacidade. Autoridades do regime pediram reforços para sua defesa aérea, tanto com tecnologia local quanto com o apoio de aliados internacionais, num apelo que analistas qualificam como sintoma de desespero. Esperar, em questão de semanas, por sistemas capazes de deter aeronaves de última geração, soa, para muitos especialistas, como irrealista. A percepção de vulnerabilidade é palpável, e essa percepção já produz efeitos políticos e operativos. Internacionalmente, as movimentações russas foram interpretadas como sinais de cautela.
Fontes diplomáticas confirmam que a Rússia reduziu a presença de familiares e parte do seu pessoal oficial em Caracas, numa medida vista como tentativa de proteger vidas e reduzir exposição em caso de escalada. É relevante lembrar que no ano anterior, forças privadas e inclusive atores como o Grupo Wagner haviam sido mobilizados pelo Kremlin em determinadas fases da crise. Hoje, a retirada parcial de diplomatas sugere uma readaptação à nova realidade de risco elevado. Quanto aos aliados regionais do chavismo, o quadro é cada vez mais limitado. A Colômbia, sob a administração de Gustavo Petro, Cuba e alguns setores do México continuam a declarar algum grau de apoio verbal, mas, segundo analistas de relações internacionais, a ajuda efetiva tem sido escassa e insuficiente para alterar o equilíbrio militar. Em termos práticos, Maduro dificilmente encontrará um parceiro capaz de contrabalançar o poderio e a determinação norte-americana caso a Casa Branca avance para operações concretas. No centro do tabuleiro político interno está, paradoxalmente, a figura de Maria Corina Machado, agora legitimada internacionalmente pelo Prêmio Nobel da Paz de 2025. Especialistas em opinião pública e estratégia política consideram o reconhecimento internacional um ponto de inflexão. Além da visibilidade, o Nobel conferiu legitimidade que pode catalisar uma mobilização popular em grande escala. Observadores lembram casos anteriores em que prêmios e reconhecimentos internacionais mudaram dinâmicas internas. Por isso, o ato simbólico ganhou imediata leitura estratégica entre partidos, militares e potências externas. A reação de governos europeus tem nuances políticas que não passaram despercebidas. Fontes diplomáticas destacam a ausência de manifestação pública de líderes que normalmente celebrariam um prêmio dessa natureza. A postura do governo espanhol foi interpretada por analistas como prudente e, para alguns, cúmplice tácita do equilíbrio atual, porque qualquer celebração enfática poderia incentivar manifestações massivas que Maduro teme intensamente. Esse silêncio internacional, portanto, tem mais a ver com cálculo político do que com indiferença. Os estrategistas norte-americanos trabalham com a hipótese de que uma combinação entre pressão externa, ataques precisos e isolamento político e pressão interna, grandes mobilizações civis apoiadas por lideranças oposicionistas, aumentaria as chances de queda do regime sem um engajamento prolongado de tropas terrestres. O calendário religioso e social ganha importância prática nessa equação. A canonização anunciada de 2 santos venezuelanos, com celebrações previstas para 19 de outubro de 2025, oferece uma oportunidade singular para manifestações em cidades como Caracas, onde a missa e as procissões podem servir como pretexto e espaço para uma mobilização organizada pela oposição. Ícones políticos e analistas observam que a coincidência entre o Nobel e a data das celebrações religiosas cria um potencial catalisador, um ponto de convergência entre fé, legitimidade moral e reivindicação cívica. Maria Corina Machado, agora com maior capital político, poderia transformar essas manifestações em um movimento massivo, o que alteraria dramaticamente a dinâmica de risco que o regime enfrenta quando confrontado com hostilidade popular e pressão externa simultâneas. As perguntas que permanecem e que analistas colocam sem rodeios são as mesmas que definem o futuro imediato. Os Estados Unidos irão optar por uma campanha de ataques cirúrgicos para incapacitar o aparelho militar chavista? Maduro buscará uma rendição negociada antes de um confronto maior? Ou serão as próprias forças armadas venezuelanas, pressionadas pela deterioração logística e pelo colapso de apoio externo, que decidirão então abandonar o projeto autoritário? Especialistas, diplomatas e comandantes observam, calculam riscos e aguardam sinais definitivos. E a população, por sua vez, permanece como ator central, capaz de acelerar ou retardar o fim de um capítulo sombrio da história venezuelana.